Como deixar ir o que Deus tirou da sua vida para te proteger? Quando Deus tira, dói, mas também salva. Existem perdas que nos marcam profundamente, despedidas que acontecem sem aviso, afastamentos que parecem injustos, relações que desmoronam mesmo com tanto amor envolvido. Às vezes, nos pegamos perguntando por que Deus permitiu que algo tão importante fosse arrancado de nossas mãos. Mas e se essa perda não foi castigo, e sim proteção? Este é um convite à mulher que ainda olha para trás tentando entender. Aquela que ainda ora pedindo para ter de volta o que já se foi. Que sente saudade do que parecia bom, mas que, aos poucos, estava apagando sua luz, sua paz e até a sua identidade. Este vídeo é para você que está lutando com o apego, com a ausência, com a dor de um silêncio que não explica nada. Mas também é para você que precisa, desesperadamente, de um reencontro com a sua fé e com a verdade por trás do que foi embora. Nem tudo o que parte da sua vida representa rejeição. Nem tudo o que termina foi fracasso. Às vezes, Deus tira sim. Mas Ele tira com propósito. Ele tira para esconder, para proteger, para redirecionar. Ele tira porque ouviu o que você nem conseguiu colocar em palavras. Ele tira porque sabia que você não teria força para soltar sozinha. Neste momento, talvez você só enxergue o vazio. Mas há algo acontecendo nos bastidores espirituais. Deus não te abandonou. Ele te recolheu. Ele te escondeu do que estava te destruindo, mesmo que parecesse amor. Ele não te castigou. Ele te salvou, mesmo que ainda doa. Essa reflexão é um reencontro com essa certeza. A certeza de que o que Deus tira, Ele tira com amor. E o que Ele permite partir é só o começo de algo que você ainda não consegue ver, mas que um dia, quando olhar para trás, vai entender. Ali, naquele momento em que tudo caiu, foi onde Deus te colocou de pé. Deus viu o que você não conseguia enxergar. Você tentou. Tentou fazer dar certo. Tentou manter por perto. Tentou acreditar que com um pouco mais de esforço, paciência ou fé, as coisas mudariam. Mas não mudaram. E o que ficou foi um sentimento amargo, como se você tivesse sido deixada de lado, como se o que se foi tivesse sido levado de forma cruel. É nesse espaço de perda, onde as explicações não chegam, que Deus começa a agir com silêncio. Porque o que você chamava de amor, Ele já via como ferida. O que você insistia em manter, Ele já sabia que não sustentaria você por muito tempo. É difícil aceitar isso. Dói reconhecer que o que queríamos com tanta força não era, na verdade, o melhor para nós. Mas Deus vê o que o coração apaixonado, ferido ou cansado não consegue perceber. Ele enxerga além da aparência. Ele ouve as conversas que você não ouviu. Ele viu as intenções que você tentou ignorar. Ele ouviu os pensamentos que você nunca escutou. E por amor, Ele agiu antes que o dano fosse ainda maior. Há momentos em que Deus tira algo de nossas vidas, não porque nos falta fé, mas justamente porque temos fé o suficiente para suportar o vazio temporário, até que o novo chegue. Ele confia em você. Confia que mesmo com o coração quebrado, você vai entender que aquilo que foi embora não era o seu destino. Era só uma estação. E que o seu caminho com Ele continua, mesmo quando parece que tudo foi interrompido. Você orou pedindo paz. E quando a paz não veio dentro daquilo que você pedia, Deus escolheu tirar. Porque às vezes a resposta não vem em forma de conserto. Vem em forma de fim. Vem em forma de retirada. De silêncio. De portas fechadas. De laços desfeitos. Não porque Deus quer te ver sofrendo, mas porque Ele já ouviu conversas que você ainda nem teve. Já enxergou lágrimas que você ainda nem chorou. E por amor, Ele antecipa o livramento. Essa é a parte difícil da fé. A parte que ninguém te contou. Às vezes, crer também é soltar. Às vezes, confiar é deixar ir sem ter certeza do que vem depois. Às vezes, a proteção de Deus não tem forma bonita. Tem aparência de perda, de desilusão, de abandono. Mas no fundo,
É só cuidado disfarçado. É proteção antes do caos. É amor antes da queda. É resposta antes da pergunta. Quando algo sai da sua vida de maneira inesperada, não pense imediatamente que foi falha sua. Nem tudo o que termina é fracasso. Nem tudo o que se desfaz foi erro. Às vezes, foi misericórdia. Foi Deus enxugando uma lágrima que você ainda nem chorou. Foi Ele se antecipando à dor, colocando um ponto final onde você ainda escreveria vírgulas demais. Confiar em Deus é, muitas vezes, aceitar que a visão dele é mais ampla, que Ele sabe o que está por trás, por dentro, por trás das palavras e até dos sentimentos. Deus viu. Deus sabia. Deus protegeu. E agora, mesmo sem entender, você precisa continuar. Você não foi deixada. Você foi cuidada. Você não foi esquecida. Você foi redirecionada. Essa dor de agora é a prova do quanto você amou, mas também a evidência do quanto Deus te ama mais ainda, ao ponto de intervir. Agora é o tempo de acolher essa verdade, o tempo de permitir que a cura entre, de não romantizar o que machucava, de não tentar recuperar o que já foi libertação. Porque o que Deus tira, Ele tira para proteger. E o que Ele protege é porque ainda tem plano. E o plano é você. O amor de Deus também se revela nas perdas. Nem sempre o amor de Deus chega em forma de presentes, milagres ou respostas imediatas. Muitas vezes, Ele chega na forma mais silenciosa e difícil de todas: a perda. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos feridas. Como é possível que algo que causou tanta dor tenha vindo justamente de um Deus que nos ama? É aqui que nossa lógica humana se choca com a sabedoria divina. Deus não ama como nós amamos. Ele não protege como nós protegemos. Ele não vê o agora. Ele vê o todo. Por isso, quando Ele tira algo de nós, não é porque deixou de nos amar. Pelo contrário, é justamente porque nos ama tanto que se recusa a nos ver permanecendo em lugares onde nossa alma morre aos poucos. Você pode ter vivido algo intenso, pode ter amado de verdade, pode ter sonhado com um futuro que agora já não existe mais. Mas Deus sabia. Ele sabia o peso emocional que você estava carregando. Sabia da exaustão silenciosa que você escondia por trás dos sorrisos. Sabia dos limites ultrapassados, da sua tentativa constante de se ajustar para ser aceita, da dor que você engolia calada só para manter o que já estava desmoronando por dentro. Deus não é injusto. Ele é justo demais para permitir que você continue vivendo aquém do que foi criada para ser. E por isso, quando você não consegue soltar, Ele solta por você. Quando você ainda tenta salvar, Ele encerra. Quando você insiste em reconstruir, Ele encerra a obra. Porque Ele sabe que você nasceu para muito mais do que sobreviver a relacionamentos, situações ou ciclos que só sugam sua essência. Você pediu cura, pediu paz, pediu amor verdadeiro, mas talvez estivesse tentando encontrar tudo isso no lugar errado. E então, Deus, em seu amor incondicional, tirou. Porque Ele nunca confunde fim com punição. Para Ele, o fim é muitas vezes o início de um processo de libertação. E o que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que agora você vê como solidão, mais adiante será o espaço exato onde Deus vai te reconstruir, por inteiro. Lembre-se, o amor de Deus não é passivo. Ele age, Ele intervém, Ele fecha portas quando necessário. E por mais que doa, Ele permite a perda quando a permanência seria destruição. Ele ama você demais para permitir que permaneça onde sua identidade é distorcida, onde sua fé é corroída, onde seus limites são ignorados, onde seu coração é usado como troféu por quem nunca soube valorizá-lo. E se você ainda pensa que isso tudo é castigo, olhe para a sua história com mais carinho. Veja quantas vezes você pediu forças, quantas vezes chorou dizendo que não aguentava mais, quantas vezes pensou em desistir. Deus ouviu tudo, viu tudo, e ao invés de te deixar ali, aos poucos morrendo, Ele interveio. Ele colocou um ponto final onde você só via pontos de interrogação.
E mesmo que você ainda não entenda, um dia vai agradecer. Porque esse é o amor dele. Um amor que protege, mesmo quando você não reconhece a forma. Um amor que acolhe, mesmo quando parece distante. Um amor que cura, mesmo quando tudo parece quebrado. Um amor que retira, não por falta, mas por excesso. Excesso de cuidado, de zelo, de promessa para cumprir em você. Você não está sendo punida. Você está sendo libertada. E quando o céu age assim, o chão pode até tremer. Mas sua alma, lá no fundo, começa a respirar de novo. Soltar o que Deus tirou é confiar mesmo sem entender. Você foi ensinada a lutar pelo que ama, a insistir, a não desistir fácil, a não aceitar o fim como resposta. E tudo isso parece bonito até o momento em que te impede de aceitar que o amor verdadeiro, às vezes, é aquele que solta. É o que entende que segurar com força algo que Deus já levou embora é se ferir sem perceber. É negar a própria cura. É manter viva uma dor que já deveria estar cicatrizando. Soltar o que Deus tirou é uma forma profunda de confiança. Porque não se trata apenas de abrir mão de algo. Trata-se de abrir o coração para algo novo, sem garantias, sem saber o que virá depois, apenas com a fé de que o que foi retirado já não fazia parte do caminho. É difícil? Muito. Mas também é libertador, porque quando você para de resistir ao que se foi, começa a receber o que está por vir. Não confunda dor com direção. Nem toda dor significa que você está no caminho errado. Às vezes, é a dor que confirma que Deus está mexendo em áreas que precisam ser curadas. E às vezes, Ele tira para tratar. Ele tira para transformar. Ele tira para realinhar o que estava fora do propósito. Mesmo que o seu coração ainda esteja preso ao passado, Deus já está cuidando do seu futuro. Confiar em Deus não é só esperar pelo milagre. É aceitar quando Ele diz não. É acolher quando Ele fecha uma porta que você tanto queria abrir. É entender que o controle está nas mãos dele e que você pode descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Porque a fé que sustenta não é a que entende tudo, mas a que continua mesmo sem entender nada. Talvez você esteja vivendo o luto de algo que nem deveria ter começado. E ainda assim, você se culpa. Sente que poderia ter feito mais. Que talvez se tivesse agido diferente, o final teria sido outro. Mas essa é a armadilha emocional do apego. Fazer você acreditar que era sua responsabilidade sustentar o que na verdade já estava ruindo. Soltar não é desistir de ser feliz. É abrir espaço para o que realmente te faz bem. É escolher sua saúde emocional, sua identidade restaurada, sua paz. É entregar para Deus o que não cabe mais nas suas mãos. É olhar para cima e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Se o Senhor tirou, é porque algo muito maior está sendo preparado. A mulher que confia, solta. Ela chora, sim. Sente, sim. Mas entrega. Ela não precisa de todas as explicações para continuar. Ela não precisa de promessas humanas para seguir firme, porque ela já entendeu que quando Deus tira, Ele não está apenas retirando algo da vida dela. Ele está preparando o coração para receber algo muito maior, inclusive a si mesma. Há um tempo para tudo. Tempo de manter. E tempo de deixar ir. Não porque você falhou, mas porque Deus decidiu agir. E quando Ele age, Ele leva embora o que estava te adoecendo. Ele esvazia para depois preencher. Ele permite a ausência para então revelar sua presença. Você está sendo chamada a confiar. Não com a razão, mas com o coração. Não porque tudo faz sentido agora, mas porque dentro de você há uma voz dizendo que está tudo no controle. A voz dele. Aquela que sussurra no silêncio dizendo: Filha, descanse. Eu estou aqui. Você está segura. Então solte. Entregue. Confie. Porque Deus nunca tira sem propósito. E nunca deixa um espaço vazio sem já ter preparado o que virá. O vazio que Deus permite também é cura. Existe um tipo de silêncio que ensurdece, um vazio que parece ecoar dentro da alma,
como se nada mais fizesse sentido. Quando Deus tira algo de nossas vidas, muitas vezes o que sobra não é paz imediata, é o espaço aberto onde antes havia presença, planos, afetos. E nesse espaço nasce o desconforto, a angústia, a sensação de estar perdida dentro de si mesma. Mas o vazio também pode ser um presente, porque quando tudo ao redor silencia, o que resta é você. Você e Deus. E é nesse encontro solitário, desconstruído, muitas vezes cheio de lágrimas, que começa uma nova história. Não a história que você sonhou, talvez, mas a história que sua alma precisa. Aquela que começa não com promessas, mas com verdades. Não com garantias, mas com presença. Não com retorno, mas com transformação. Deus nunca deixa espaços vazios à toa. Se Ele retirou, é porque quer reconstruir. Se Ele calou, é porque quer ensinar. Se Ele separou, é porque está te conduzindo para um lugar onde você voltará a se ouvir e a se reconhecer. Porque às vezes, na tentativa de manter algo, você se perde de si. Se ajusta tanto ao outro que esquece quem é. Se doa tanto que esquece o que sente. E quando aquilo tudo vai embora, o primeiro impulso é se desesperar. Mas o que você chama de desespero, Deus chama de recomeço. É no vazio que a cura encontra espaço. É na ausência que a presença de Deus se torna mais nítida. É na falta de respostas humanas que a voz dele se faz ouvir com mais força. E é no silêncio que ele te mostra que nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre você e ele. Sobre o que vocês dois vão construir a partir daqui. Sobre a mulher que ele está formando no secreto. Longe dos aplausos, das expectativas, dos medos. Talvez você ainda não perceba, mas está sendo curada. A cada lágrima, a cada oração silenciosa, a cada dia em que você escolhe continuar mesmo sem entender, Deus está reescrevendo sua identidade. Ele está refazendo seus alicerces. Ele está trocando o que era temporário pelo que é eterno. O que era ilusório pelo que é verdadeiro. O que era dor, por sabedoria. O vazio ensina. Ele te ensina a se priorizar, a reconhecer que você não precisa mais se anular para ser amada, que você não precisa mais se moldar para caber em espaços que diminuem sua luz, que você não precisa implorar para permanecer onde já não há mais espaço para florescer. O vazio mostra o quanto você se perdeu tentando manter algo que só existia em partes. E o quanto agora é tempo de se reconstruir por inteiro. Deus não te deixa só. Ele apenas permite que você se encontre. E às vezes, o encontro consigo mesma é o processo mais doloroso, porém mais transformador. Porque você vai descobrir que o que perdeu não era a base. Era o que impedia a base de ser fortalecida. Que o que foi embora não te definia. Só ocupava espaço demais. Que o que te deixou, na verdade, te devolveu a liberdade. A cura que Deus opera não é apressada. Ela é profunda. Vai até as raízes. Mexe em lugares que você escondeu. Toca em dores que você normalizou. E para isso, ele precisa do silêncio, da pausa, do vazio. Porque é ali que ele trabalha. Enquanto o mundo se move em ruído, Deus se move na alma. Ele sussurra em meio ao cansaço. Ainda que esteja tudo escuro, eu estou aqui. Ainda que tudo tenha partido, eu permaneço. Não fuja do vazio. Não tente preenchê-lo com distrações. Ele não é punição. É caminho. É o chão onde Deus vai plantar novas sementes. É o ventre onde ele vai gerar uma nova versão de você. Uma versão curada, inteira, pronta para receber o que é de verdade, o que é dele e o que vai permanecer. Quando o amor de Deus protege, ele afasta. Nem tudo que vai embora era maldade. Nem todo afastamento é castigo. Às vezes, o que Deus tira da sua vida não é porque era ruim, mas porque não era suficiente para o que ele tem para você. E isso é difícil de aceitar. Porque na sua visão, poderia funcionar. Poderia dar certo. Poderia continuar. Mas na visão de Deus,
aquele relacionamento, aquele ambiente, aquela situação, se você permanecesse, te impediria de crescer. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga os bastidores da alma, o que está por trás das intenções, dos gestos, das palavras. E ele também vê o que aquilo faria com o seu coração no longo prazo. Então, ele protege. E a forma como ele protege nem sempre é a que esperamos. Às vezes, ele afasta, ele silencia, ele fecha portas, ele coloca obstáculos, ele faz com que aquilo simplesmente não continue. E você sente dor, mas está sendo protegida. É duro amar e ser afastada. É doloroso investir, doar, esperar e mesmo assim ver ir embora. Mas é nesse ponto que a fé precisa ser maior que o apego, porque o amor de Deus não é o que sempre diz sim, mas o que sempre cuida. Ele vê a sua essência, ele sabe da sua sensibilidade, ele conhece o seu histórico de feridas, e ele sabe o que você suportaria e o que te quebraria. Há momentos em que Deus permite o fim para preservar a sua saúde emocional, para que você não viva apagando incêndios em um lugar onde nunca haverá paz, para que você não precise mais mendigar migalhas de atenção onde você merecia ser celebrada, para que você não confunda esforço com merecimento, para que você aprenda, finalmente, a se amar como Ele te ama. O amor de Deus é zeloso. Ele cuida com firmeza. Ele corrige com compaixão. E Ele te conhece profundamente. Por isso, Ele não permite que você viva relacionamentos ou situações que distorçam a sua imagem. Ele não deixa que você permaneça onde seu valor é negociado. Ele afasta antes que sua fé seja ferida, antes que sua identidade se perca, antes que sua luz se apague. Você pode estar lamentando agora o que se foi, mas talvez daqui a algum tempo você olhe para trás com alívio, com gratidão, porque o que hoje é ausência, amanhã será alívio. O que agora é dor, depois será livramento. E o que parece ser uma injustiça, na verdade é a manifestação do cuidado de um pai que te conhece mais do que você mesma. Quando Deus protege, Ele não pergunta se você vai entender. Ele age. E a maturidade espiritual começa quando você aprende a confiar, mesmo quando não compreende. Quando você escolhe descansar, na certeza de que tudo o que Deus faz tem um propósito, mesmo o que Ele desfaz, especialmente o que Ele desfaz. Amar a Deus é também permitir que Ele te ame do jeito dele, mesmo quando o jeito dele significa deixar ir, mesmo quando significa andar por caminhos que você não planejou, mesmo quando significa perder para ganhar, chorar para curar, soltar para receber. Acredite, Deus não te quer sobrevivendo em relacionamentos quebrados, em situações sufocantes, em laços que te prendem. Ele te quer viva, inteira, livre, porque Ele sabe que para você viver o que Ele sonhou, algumas coisas precisam sair do caminho. E isso inclui o que você achava que precisava para ser feliz. Deus está agindo, ainda que em silêncio, ainda que você não entenda, ainda que doa. Ele está te afastando do que te desviaria dele, e ao mesmo tempo, está te aproximando de você mesma, do seu propósito, da sua verdadeira cura. O luto emocional e o processo de renascimento com Deus. Poucas dores são tão silenciosas quanto o luto de algo que ainda está vivo na memória. Quando Deus tira algo da sua vida, o que morre não é apenas a relação, o plano ou o vínculo. Morre a expectativa. Morre a versão de você que existia dentro daquela realidade. E isso é luto. Um luto que muitas vezes ninguém vê, mas que te consome por dentro. Você ainda lembra do cheiro, da rotina, das promessas. Ainda revisita mentalmente cada detalhe, tentando entender onde foi que tudo mudou. E mesmo sabendo que Deus tirou para o seu bem, ainda dói. Porque dói perder o que foi, mesmo que o que era já não te fizesse bem. Dói recomeçar sem ter certeza de nada. Dói enterrar planos que pareciam eternos. Mas nesse luto, Deus também age. Ele não apressa seu choro. Ele não julga sua dor.
Ele acolhe, porque Deus sabe que, para renascer, você precisa primeiro passar pelo processo de deixar morrer o que não serve mais. E deixar morrer dói. Porque não se trata de ódio, não se trata de mágoa. Muitas vezes, trata-se de amor. Amor pelo que foi. Amor pelo que você deu. Amor pelo que você acreditou. E o coração precisa de tempo para entender que o amor, sozinho, não basta. No meio do luto, Deus se aproxima. E não com explicações, mas com presença. Ele não te pede para entender o porquê, mas te convida a confiar no para quê. Para que essa perda? Para que esse afastamento? Para que esse silêncio? E aos poucos, você vai percebendo que o luto não é apenas sobre perda, mas sobre espaço. O espaço que está sendo preparado para o novo de Deus na sua vida. Renascer exige coragem. Porque exige desapego. Requer que você solte não apenas o outro, mas também a imagem de si mesma que você construiu a partir daquela história. E essa é uma das partes mais desafiadoras. Se olhar sem aquele papel, sem aquela função, sem aquele vínculo. É como reaprender a existir. Reaprender a se definir. Mas é nesse momento que Deus trabalha com mais profundidade. Ele começa a te revelar quem você é de verdade. Não quem você foi moldada a ser. Não quem você se tornou para agradar ou para caber. Mas quem você é no íntimo. Aquela mulher que ele sonhou, que ele chamou, que ele ama. Aquela que talvez você mesma tenha esquecido, mas que está aí, viva. E prestes a renascer. O luto emocional não precisa ser pressa. Não precisa ser forçado. Você pode viver o processo com calma, com respeito por si mesma, com compaixão. E pode, sobretudo, convidar Deus para esse processo. Falar com Ele, chorar com Ele, caminhar com Ele. Porque não há cura emocional mais poderosa do que ser vista no seu momento de maior vulnerabilidade e ainda assim ser acolhida com amor. Talvez você esteja nesse exato ponto agora, em pedaços, tentando entender como juntar tudo de novo. E a verdade é que talvez não seja mais sobre juntar os pedaços antigos, mas sobre permitir que Deus construa algo completamente novo. Uma nova identidade. Uma nova visão. Uma nova estrutura de fé, de amor próprio, de autoestima, de confiança. Não tenha medo do luto, porque ele é passagem. E toda passagem, por mais escura que pareça, leva a algum lugar. No caso do luto que Deus permite, o destino é sempre renascimento. É o florescer da mulher que já não precisa ser mantida por vínculos que ferem, mas por um amor que cura. O amor dele. Fé não é entender. É confiar mesmo chorando. Você já percebeu como a mente tenta desesperadamente entender o que o coração sente? É como se diante da dor, a razão gritasse por explicações. Por que isso aconteceu comigo? Por que agora? Por que Deus permitiu? Essas perguntas ecoam no silêncio das noites longas, quando tudo já foi dito, mas nada ainda foi compreendido. E é nesse lugar confuso que muitas mulheres sentem sua fé enfraquecer. Mas a fé de verdade não exige compreensão. A fé real começa exatamente onde termina o entendimento. Quando não há mais lógica, mas ainda existe entrega. Quando a dor não faz sentido, mas você ainda escolhe permanecer em Deus. Isso é fé, a coragem de continuar confiando mesmo com o coração partido, de manter os olhos nele mesmo quando a estrada desaparece sob seus pés. Deus nunca prometeu que entenderíamos tudo. Ele prometeu que estaria conosco em tudo. E essa é uma das maiores provas de amor. Sua presença constante, mesmo no caos. Ele não abandona. Ele sustenta. Ele sussurra esperança quando tudo parece ruir. Ele te segura quando você já não consegue mais segurar a si mesma. E é aí que a fé floresce, no momento em que você para de tentar controlar e começa a descansar. Confiar em Deus no meio da dor é um dos atos mais íntimos e poderosos que existem. É olhar para o céu com os olhos cheios de lágrimas e dizer: eu não entendo, mas eu ainda creio. É seguir orando mesmo sem sentir resposta. É permanecer,
mesmo sem ver o caminho, porque no fundo, sua alma sabe. Ele está aqui. E se ele está, você não está perdida. Não permita que o sofrimento te faça duvidar do amor de Deus. Sua dor não é sinal de abandono. É solo fértil para a transformação. E quanto mais escura for a noite, mais profunda será a experiência com Ele. Não é no conforto que a fé amadurece. É no deserto, é no silêncio, é na espera. E é nesses lugares que Deus se revela como nunca antes. Muitas mulheres aprendem a ter fé quando tudo está bem. Mas a verdadeira fé é forjada nas crises. Quando você precisa deixar ir. Quando você perde algo que amava. Quando você não sabe mais o que fazer. Quando tudo o que te resta é Ele. E às vezes, é exatamente por isso que Ele permite certas perdas, para que você volte ao essencial. Para que você aprenda que Ele é suficiente. Talvez o seu coração ainda esteja resistindo, ainda esteja tentando entender. E está tudo bem. Deus não te pede perfeição. Ele te pede entrega. Ele quer que você traga suas dúvidas, suas dores, seus medos. Ele quer ser o abrigo onde você descansa enquanto a tempestade passa. Porque vai passar. Toda dor passa. Mas o que Ele constrói dentro de você durante esse processo, isso permanece. Você não precisa fingir força. Você pode ser fraca aos pés dele. Pode chorar. Pode gritar. Pode se calar. Ele entende cada lágrima. Ele recolhe cada uma. Ele conhece o peso do seu coração. E mesmo que o mundo não veja, Ele vê. Ele te vê. E mais do que isso, Ele se importa. A fé que cura não é a que tudo entende. É a que tudo confia. Confia que Deus sabe o que está fazendo. Confia que, mesmo que o cenário pareça confuso, Ele está conduzindo você para um lugar seguro. Confia que o que Ele tirou foi para proteger. Que o que Ele permitiu terminar foi por amor. E que no tempo certo, tudo aquilo que hoje te faz chorar será testemunho de uma cura maior do que você imaginava. Quando você solta, Deus começa a reconstruir. Existe um momento, em toda a dor, em que a resistência se transforma em cansaço. Você segura por tanto tempo, luta contra o inevitável, tenta manter de pé o que já não tem mais base, até que, esgotada, você solta. E esse momento, que parece o fim, é exatamente onde Deus começa a reconstruir. Porque enquanto você tenta segurar o que Ele já pediu para soltar, você permanece presa ao que está te ferindo. Mas quando você solta, você abre espaço para o novo. Soltar não é desistir. É confiar. É entender que não é você quem sustenta tudo, quem define os caminhos, quem sabe o que é melhor. Soltar é um ato de fé. É uma forma de dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti mais do que nas minhas próprias vontades. É dar o passo no escuro sabendo que Ele verá por você. É deixar cair as armas e os pesos e entregar o controle a quem sempre soube o que estava fazendo. E quando você solta, Ele começa. Começa com sutileza. Começa no silêncio. Começa dentro de você. No alívio que surge quando você para de lutar com o passado. Na paz que se infiltra mesmo no meio da saudade. Na luz que aparece nos cantos escuros da alma. Você começa a respirar de novo. Começa a se ouvir de novo. Começa a se reencontrar. Deus reconstrói com doçura. Ele não vem te acusar pelo que você suportou, pelo tempo que demorou, pela confusão que sentiu. Ele vem com amor, com cuidado, com olhos de misericórdia. Ele te reergue sem pressa, te fortalece sem exigir força, e pouco a pouco vai te revelando uma nova visão sobre si mesma, sobre a sua história, sobre o que realmente importa. É nesse processo que você percebe o quanto se anulou, tentando segurar o que já havia sido retirado por Deus. O quanto se perdeu tentando manter uma versão de vida que não era mais sua. E então,
você se permite voltar. Voltar a si, voltar para dentro, voltar a sentir, voltar a desejar coisas novas, lugares novos, vínculos que curam e não ferem. Não há reconstrução sem desconstrução. Deus precisou tirar para poder refazer. E o que Ele está construindo agora é mais forte, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você se tornou. Não é mais sobre voltar ao que era. É sobre ser algo novo, algo inteiro, algo que não depende mais de aprovação alheia, de laços tóxicos ou de relações instáveis. A mulher que você está se tornando sabe que o amor de Deus não se baseia em conquistas, mas em identidade. E é essa identidade que Ele está restaurando, a sua verdadeira essência, aquela que não se mede pelo quanto você suporta, mas pelo quanto você se reconhece. A mulher que sabe que foi separada, amada e guardada por um propósito muito maior do que apenas sobreviver. Ao soltar, você também cura, porque reconhece que aquilo que foi embora não era mais parte do seu caminho. E ao curar, você começa a florescer, não como antes, mas com mais sabedoria, com mais clareza, com mais paz, e com a certeza de que o que Deus tira, Ele compensa. E o que Ele compensa, ninguém tira de você. Então, permita-se viver esse renascimento. Permita-se confiar na reconstrução. Permita-se seguir mesmo sem todas as respostas. O que importa agora não é entender tudo, mas seguir com o coração entregue. Porque onde termina o controle, começa a providência. E quando você solta, Deus começa a fazer infinitamente mais do que você sequer poderia imaginar. O recomeço silencioso que nasce da rendição. Há um tipo de recomeço que não faz barulho. Ele não chega com festas, nem com aplausos, nem com promessas externas. Ele chega no silêncio. Na madrugada em que você acorda e percebe que não dói mais como antes. No momento em que você se olha no espelho e se reconhece um pouco mais. No instante em que você respira fundo e sente que está pronta para dar um passo, ainda que pequeno, em direção à sua própria vida. Esse recomeço silencioso não é menos poderoso. Na verdade, é exatamente o contrário. Porque ele nasce da rendição, da entrega sincera, de quando você para de brigar com Deus e começa a caminhar com Ele, de quando você para de exigir respostas e começa a confiar que, mesmo sem entender, Ele está fazendo algo bom. Esse tipo de recomeço não precisa ser visto pelos outros, porque ele é entre você e Deus. Você sabe que está recomeçando quando a esperança volta a sussurrar, quando os dias deixam de ser apenas sobrevivência e começam a carregar sentido. Quando você volta a sentir vontade de cuidar de si, de cuidar da alma, de cuidar da sua vida. É como se, depois de tanto tempo lutando, você enfim baixasse a guarda. Não por fraqueza, mas por fé. Porque entendeu que se Deus permitiu o fim, é porque Ele já estava preparando um novo começo. E esse novo começo não exige que você seja outra pessoa. Ele começa exatamente com quem você é agora, mesmo cansada, mesmo cheia de dúvidas, mesmo com o coração ainda cicatrizando. Deus não espera que você esteja perfeita para recomeçar. Ele começa com os pedaços que restaram, e com esses pedaços, Ele constrói algo novo, algo santo, algo só seu. O recomeço silencioso também é mais verdadeiro, porque não busca provar nada para ninguém. Ele nasce do íntimo, de uma escolha profunda, seguir mesmo sem ter tudo resolvido, amar mesmo com medo, acreditar mesmo depois da perda. A vida recomeça quando você entende que pode caminhar com fé mesmo sem garantias, que a sua segurança não está no controle, mas na confiança em Deus. Você não precisa mais se punir. Não precisa mais se questionar por ter amado, por ter acreditado, por ter tentado. Tudo isso fez parte da sua história. E agora, parte do seu recomeço é honrar o que viveu, sem se prender a isso. Parte do seu recomeço é se permitir voltar a sorrir, mesmo sem entender todos os porquês. Parte do seu recomeço é aceitar que Deus cuida até dos detalhes que você nem percebeu que estavam quebrados.
E Ele cuida com amor, com delicadeza, com presença. Porque Deus não apenas cura, Ele transforma. E cada transformação começa com um passo, o da rendição. Quando você diz do fundo da alma, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo ferida, mesmo insegura, eu escolho andar contigo. E Ele te toma pela mão e caminha com você, um passo de cada vez. Pode ser que o mundo não veja, pode ser que ninguém entenda, mas você saberá, você está recomeçando e não está sozinha. Há um propósito sendo costurado em silêncio. Há uma força brotando dentro de você. Há um novo capítulo sendo escrito, mesmo que ainda pareça tudo igual. Porque quando Deus escreve, as mudanças começam por dentro. Esse recomeço não precisa ser urgente, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, precisa ser seu. E precisa estar firmado na certeza de que Deus está com você. Sempre esteve. Mesmo quando parecia que tudo havia acabado. Mesmo quando o silêncio doeu. Mesmo quando o medo gritou. Ele estava ali, esperando o momento em que você se rendesse não à dor, mas ao amor. O que Deus tirou, Ele substitui com algo eterno. Chega uma hora em que o coração compreende. O que Deus tirou, por mais que tenha doído, estava te protegendo. Nem sempre daquilo que você sabia, mas muitas vezes daquilo que só Ele viu. Há pessoas que vieram até certo ponto, ciclos que se cumpriram, fases que acabaram. E aceitar isso não é sinal de fracasso, é sinal de amadurecimento espiritual. É reconhecer que o Pai que te ama também é o Pai que te guarda, mesmo quando te diz não. Você pode nunca entender completamente por que certas coisas foram embora, mas pode escolher confiar que, se foi Deus quem tirou, não há erro nesse movimento. Há cuidado, há amor, há redenção. E a promessa é clara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as perdas, mesmo os silêncios, mesmo os recomeços solitários. Porque o que Ele tira, Ele substitui. E não com algo passageiro, mas com algo eterno. Talvez você tenha sentido que sua vida desmoronou, que aquilo que sustentava sua paz foi retirado. Mas Deus nunca tira algo sem te entregar algo maior em troca. Às vezes, Ele precisa desmontar o cenário que você construiu para te colocar no palco da verdadeira vida que Ele sonhou para você. E isso, mesmo que exija lágrimas, também te leva para um lugar de cura que você jamais conheceria se não tivesse deixado ir. Ele está construindo dentro de você uma nova história, uma nova visão, uma nova identidade. E tudo isso nasce da sua rendição, da sua entrega, da sua fé em continuar, mesmo com o coração apertado. Ele vê sua dor. E mais do que vê, Ele honra. Ele recompensa cada lágrima derramada em obediência, cada renúncia que você fez por confiar nele, cada recomeço silencioso que você enfrentou com coragem. Não se engane achando que o que se foi era tudo o que havia para você. Deus tem mais. Deus é mais. E o que Ele prepara não se compara ao que foi embora. Ele conhece seus sonhos mais íntimos, aqueles que você já nem sabe se acredita mais. Ele sabe o que te falta. Ele sabe o que você não diz. E Ele já está movendo o invisível para que no tempo certo, o que é seu venha com paz, com leveza, com propósito. Agora é hora de se abrir ao novo, de deixar ir com gratidão, de soltar o que não volta mais com respeito à sua própria história, de aceitar que o vazio deixado por aquilo que Deus tirou não é sinal de perda, mas espaço para algo sagrado. Algo que virá. Algo que será. Algo que trará cura, não só para as feridas que você sente, mas para dores que você nem sabia que carregava. Você não está sendo punida. Está sendo curada. Está sendo conduzida. Está sendo refinada. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e entender que cada perda foi uma porta, que cada lágrima foi um batismo, que cada silêncio foi uma escola, e que Deus não apenas te tirou de lugares, Ele te chamou para dentro dele.
O amor de Deus não tira para te ferir. Ele tira para te libertar. E a liberdade às vezes assusta, mas ela é necessária, porque você foi feita para voar, não para se prender a quem não te vê, a vínculos que te diminuem, a realidades que te apagam. Você é filha, você é amada, você é escolhida. E por mais que o mundo tente te convencer do contrário, o céu já decretou. Há algo novo para você. E está vindo. Se hoje você sente que algo foi embora, que algo foi arrancado, respire. Descanse. Deus ainda está aqui. E Ele é especialista em recomeços. Ele é mestre em fazer do fim um novo início. Ele é Pai. E esse Pai nunca erra. Nunca te deixa. Nunca te pede que caminhe sozinha. A jornada não termina na dor. Ela se transforma nela. E a sua transformação já começou. Abrace o novo. Confie no tempo. E, acima de tudo, mantenha-se perto de Deus. É nele que a alma encontra repouso. É nele que a história se reconstrói. E é nele que você sempre poderá voltar, todas as vezes em que o mundo não te entender. Porque ele te entende, ele te vê e ele te cura. Em silêncio. Chegamos ao final de mais uma reflexão de fé, feita com intenção, carinho e muito desejo que te encontre, te toque e seja o seu ponto inicial de cura. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!